Olá, alunos. Hoje nossa aula, correção dos exercícios sobre o automóvel, né? A gente teve uma aula aí de ciências explicando para vocês o funcionamento de um automóvel motor a combustão, né? A explosão que a gente chama, onde ocorre a combustão. O motor a explosão, ele é um dos carros mais antigos, né? Usados aí. Até hoje temos muitos, mas já temos outras tecnologias. Então, como o motor elétrico, né? Hoje nós temos um motor elétrico rolando aí que é inovação. Mas tem uma historinha, teve logo de cara aí uma historinha maneira de uma pessoa, né? Começando lá o nosso capítulo, falando de uma pessoa que estava andando de carro, uma mulher, e o carro, o motor dela fundiu. E por alguns motivos lá, por que o motor dela fundiu? Explicou, e tem algumas perguntas aqui que foram feitas desse texto que vão dar uma ideia pra gente, né? Facilitar o nosso aprendizado. Então vamos a essas perguntas aí. Número 1, né? Quando o carro da mulher ela parou, estava saindo fumaça, né? E aí, por que estava saindo tanta fumaça do motor do carro? Por quê? O carro estava sem água, né? Ela viu que tinha pouca água no carro e não colocou água. Então o motor aqueceu, né? O motor aqueceu muito, então estava saindo fumaça do motor do carro devido ao superaquecimento do motor. Tá? Essa é a resposta número 1 aí. Número 2. Segundo o mecânico, o que será preciso para o carro se movimentar? Ó, segundo o mecânico ali, aquele carro não se movimentava, né? Porque ele teria que chamar um guincho para aquele carro. Concorda? O motor ele fundiu. A gente fala que o motor bateu, né? Vulgarmente falando aí, pessoal na pista, a gente fala assim, ó, bateu o motor. Ih, por quê? Ficou andando, se andar sem água ou sem óleo, né? Tem duas maneiras de refrigerar o motor ali. Uma delas é o óleo e a outra é a água, né? Um faz a lubrificação, na verdade, ali para as peças, não é refrigerar, né? Perdão. O óleo faz a lubrificação e a água faz a refrigeração. Então, sem esses dois componentes, acontece essa situação aí de fundir o motor. Tem que estar os dois ok. Por que o motor do carro fundiu? O motor do carro fundiu porque estava sem água, né? Sem água houve o superaquecimento. É uma pergunta meio redundante, né? A de cima, meio repetitiva. O motor do carro fundiu porque estava sem água. 4. Para que serve a água que fica no radiador do carro? Então, o radiador do carro é onde está armazenada uma água que circula dentro do motor, efetuando a refrigeração do motor, porque o motor ele trabalha em altíssima temperatura, né? Então, no que essa água ela movimenta, ligou o carro ali, essa água ela passa por dentro do motor, né? Ali através de tubos, e ela mantém um nível de temperatura ideal no motor, porque ele aquece, a temperatura ali é tão alta, se ele não tiver essa refrigeração, ele vai superaquecer e as peças vão romper, vão estragar. Então não pode, né? Então tem essa refrigeração que é feita pelo radiador. O radiador é responsável pela refrigeração do carro. Questão 5. Como funciona... 5 não é essa, 5 aqui. O que acontece com o calor produzido pela queima do combustível no motor de explosão? O que acontece com o calor produzido pela queima do combustível no motor de explosão? Né? Depois que esse combustível ele é queimado ali por uma centelha, tem um vídeo que eu mostrei para vocês, espero que vocês tenham visto, um vídeo maneiro mostrando o funcionamento do motor, né? Quem gosta aí de mecânica, eu costumo falar até que os mecânicos são cientistas, né? Espécie de cientistas. Eles não inventaram ali necessariamente o motor, mas ó, para você saber cada componente daquilo, tirar todos aqueles parafusos, botar no lugar de novo, tirar todas as peças e montar aquilo, é um quebra-cabeça. Você tem que ser um cientista praticamente. Eu considero um mecânico uma classe diferenciada, tá? Tem que ser bem inteligente para ser mecânico. Senão fica esses caras aí meia boca aí que acaba ferrando o carro dos outros. Então, o que acontece com o calor produzido pela queima do combustível no motor de explosão? Depois que tem a queima do combustível, o combustível ele tem a centelha ali, né? E o ar quente, né? Tem a mistura de ar com o combustível,
gera um calor. Esse calor ele vai fazer o trabalho, vai gerar trabalho. O que é trabalho? Uma força, essa energia ela é transferida, né? Vai ser empurrada uma peça ali que vocês viram chamada pistão. Essa peça ela é empurrada com tanta pressão devido à explosão, ao calor que é gerado, que esse calor empurra essa peça e essa peça se movimenta de uma maneira tão forte que manda energia para como é que a gente chama o eixo, né? Ela manda energia para o eixo. Esse eixo gira tão forte que consegue dar força para a roda se movimentar. Né? Então o calor é responsável pela movimentação do carro. Sem esse calor o carro não movimenta, porque o calor ele é tão intenso que ele consegue ser transformado em energia mecânica. Né? É isso que acontece ali. Esse calor ele é transformado em energia mecânica. 6. Por que os motores dos carros são chamados de motores de explosão? Por que eles são chamados de motores de explosão? Porque existe uma explosão ali dentro. Qual explosão é essa? Quando entra o combustível, seja álcool ou gasolina, ou uma mistura disso, né? Junto com ar. Essa mistura do ar ali, entra álcool, gasolina e ar. E ele é pressionado. O pistão vem e pressiona o ar, esse ar com um pouco de combustível, né? No que pressiona ali, vem uma centelha, a centelha elétrica, que é a da vela, né? A vela do carro, por isso que a vela tem que estar ok, senão não produz centelha ali. Outro dia indo trabalhar e fazendo campo aí, quando eu estava saindo, subindo aquela serrinha na hora de ir embora, meu carro estava meio frio, e aí ele começava a engasgar. Não subia a serrinha direito, não. Engasgando pra caramba. Aí fui ver, cheguei no meu mecânico, Maria Tereza, era a vela. Porque ela não estava produzindo centelha o suficiente, que tem que produzir centelha toda hora, né? Para poder o pistão trabalhar e explodir. O pistão, na hora que ele sobe, que ele chega aqui em cima, que ele pressiona, tem a centelha, ele pressiona e gera explosão para fazer força na roda do carro, né? Não é fazer força na roda do carro, vulgarmente falando, para transmitir, ele explode e gera uma força tão grande, transfere energia mecânica e a roda do carro tem força para girar. Então, por que são chamados de motores de explosão? Porque existe uma explosão ali feita pela mistura combustível, ar e a centelha elétrica, né? Centelha elétrica ali gera uma explosão. E essa explosão depois é transformada em energia mecânica. Né? O calor que vem dessa explosão é transformado em energia mecânica. Então, por isso que eles são chamados de motores de explosão, devido a esse processo. 7. O que pode acontecer se o radiador de um carro furar? Gente, aqui, se a tua resposta estiver parecida com o que eu estou falando, você vai adaptar a tua resposta aí ao que eu estou falando. Você não precisa escrever tudo que eu estou falando, hein? Você vai adaptar, eu escrevi o quê? Na 6. Porque eu estou fazendo a explicação, mas não estou escrevendo a resposta aqui para não ter copia e cola. Se fosse copia e cola, você pega lá atrás do livro, tem uma resposta gabarito, você vai copiar e escreve ali. Você não tem que estar mostrando gabarito para mim assim, você tem que entender, aprender, tá? Então, por que os motores dos carros são chamados de motor de explosão? Se eu for fazer um resumo de que é, os motores do carro são chamados de motor de explosão devido à mistura de combustível e ar que é pressionada e junto com uma centelha elétrica efetua uma grande explosão dentro do cilindro do carro, né? Efetua uma grande explosão dentro do cilindro do carro que gera energia mecânica, futuramente ele gerará energia mecânica. Ok? Você pode responder aí até mais simples que isso. 7. O que pode acontecer se o radiador de um carro furar? Opa, coisa ruim. Se o radiador do carro furar, olha só, esse sistema aí chama-se sistema de arrefecimento. Sistema onde que passa a água ali e deixa o carro em temperatura ideal, né? Porque o motor vai estar sempre quente. Se você abrir o motor ali, filho, depois que o carro andou um bocado, você botar a mão, você queima a sua mão, dependendo do lugar onde você encostar. Ele vai estar sempre quente, só que ele não pode passar de um nível de temperatura. Então, se furar, o sistema de arrefecimento vai perder a água. E sem água não vai conseguir manter a temperatura ideal do carro. O que vai acontecer? O motor do carro vai fundir, né? Vai bater, pode dar ruim, porque ele andando sem água, vai esquentar, vai superaquecer, vai chegar a um certo ponto que o motor, as peças ali dentro não vão resistir. Alguma peça pode dar ruim, né?
e se der ruim em alguma certa peça ali, vai ser muito caro, tá? Então, o que pode acontecer se o radiador do carro furar, o carro pode superaquecer, o carro vai superaquecer e o motor pode fundir. E a explicação foi a que eu dei agora anteriormente. Explique, né? 8. Como funciona o motor a explosão? Foi o que eu citei atrás. O motor a explosão funciona como? Existe dentro do motor um cilindro. Dentro desse cilindro tem uma peça chamada pistão. Essa peça, ela trabalha verticalmente, tá? Essa peça, ela pressiona a mistura de combustível e ar. Quando a quantidade de combustível e ar é bem pressionada, existe uma centelha elétrica. Essa centelha, que é gerada pela vela do carro, ela promove uma grande explosão. Essa explosão, puff, empurra o pistão com uma força gigantesca, uma força que nós, né, naturalmente não conseguiríamos executar. Então, empurra o pistão com uma pressão tão grande, esse pistão, ao ser empurrado, né, pelo calor que é gerado ali dentro por essa explosão, o calor gerado, ele empurra o pistão e o pistão desce transferindo em energia mecânica, transferindo esse calor em energia mecânica. A gente chama de energia mecânica porque deixa de ser o ar ali quente, e esse ar quente faz o trabalho de força, né? Ele empurrando o pistão gera força suficiente para o eixo girar a roda. Então tem um eixo ali, o eixo recebe esse empurrão bem forte, é um empurrão tão forte que esse eixo consegue fazer a roda do carro girar, tá? Então é assim que funciona o motor a explosão do carro. Por que as peças e a estrutura do motor, número 9, né, precisam ser boas condutoras de calor? Ué, como a explosão ali dentro gera uma quantidade de calor muito alta, o motor aquece muito. Se as peças não forem boas condutoras de calor, elas vão derreter ou elas vão repartir, né? Elas vão rachar as peças. Então tem que ser boas condutoras de calor para quê? Elas poder receber esse calor e o calor é transmitido de uma peça para outra. E ele é eliminado, esse calor, ele não fica todo preso ali dentro, porque se ele ficasse ali dentro, na hora que ele fosse gerar uma nova combustão, ali, né? Na hora que ele gerar uma nova explosão, é todo o tempo fazendo explosão. Pá, 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 ele explode toda hora. Ele fica explodindo muito para poder movimentar o carro. Se esse calor não fosse liberado, o motor não ia explodir, ele não ia resistir. Então esse calor ele tem que ser liberado. Ele é liberado pelas peças, uma peça transmite calor para outra para liberar para o ambiente. Né? E ele também é liberado para o ambiente através do sistema de arrefecimento, porque a água que passa ali, refrigerando, essa água ela aquece. E no que essa água ela gira, ela aquece, ela leva embora também parte desse calor. Né? A água do sistema de arrefecimento, ela leva também embora parte desse calor. Então todas as peças estão ali, todos os tubos, né? Os sistemas de conexão, tudo tem que ser resistente ao calor. Para quê? Para que eliminar esse calor excedente do motor, porque o motor não aproveita todo o calor que é gerado na explosão, ele só aproveita uma parte desse calor. A outra parte é liberada para o ambiente. Isso é o 9. 10. Qual a função do sistema de refrigeração do motor? Que eu falei em cima, o sistema de refrigeração do motor, ele é responsável por liberar o calor do motor, né? O sistema ele recebe parte do calor, né? Então, quando a água passa ali, ela sofre esse aquecimento e ela recebe uma transferência de calor para se liberar para o ambiente, né? Na verdade, é isso que está acontecendo. Quando você estuda física melhor, você entende que existe a transferência de calor, né? O calor ele é passado de um para o outro. Então, por isso que animais, sem querer misturar aqui agora, né? Os animais eles encostam um no outro. Filhotinho de porco. Como que sobrevive o filhotinho de porco? A mãe não deita em cima deles para esquentar eles, porque a mãe vai matar eles. Ela é pesada, né? Uma leitor, ela tem um pouquinho ali de mato, mas eles deitam um colado com o outro, porque o calor é transferência de calor. O calor de um corpo passa para o outro. E aí eles conseguem produzir ali um calor e todo mundo fica quentinho. O calor é transferido. Então ali o calor ele é transferido das peças do carro, ele é transferido para o sistema de arrefecimento, né? No caso a água. E essa água vai girando, 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 vai sempre esfriando o motor.
Mas ela esfria o quê? Não é a água que é fria, a água não está geladona ali. Ela vai circulando e ela vai recebendo calor e circulando e recebendo calor e vai jogando para o ambiente, né? Externo. Então a função do sistema de refrigeração do motor é isso, né? Liberar parte do calor produzido, a maior parte do calor produzido pelo motor. 11. Que tipo de transformação de energia ocorrida no motor permite que realize movimento? Que tipo de transformação de energia ocorrida no motor permite que ele realize movimento? Né? A transformação de energia mecânica. Né? Essa energia, que eu falei para você, quando há combustão ali, explodiu. O pistão ele desce com uma pressão tão grande que ele transfere a energia do calor, né? A energia calor empurra o pistão, fazendo um movimento forte no eixo e o eixo movimenta a roda. Então isso é a transformação do calor, ele é transformado em energia mecânica, no que ele explode, o combustível explode, o calor é intenso, ele faz uma força gigantesca no pistão, o pistão gira o eixo que é responsável por girar a roda do carro. Então, a transformação de energia ocorrida no motor que permite que ele realize o movimento é a transformação de energia calor em energia mecânica. No motor, todo o calor, 12, no motor, todo o calor liberado na queima do combustível é aproveitado para produzir movimento? Todo o calor que está dentro ele é gerado por movimento? Não, né? Porque eu disse, tem que ter um escapamento desse calor. Esse calor escapa também ali pelo escapamento, olha o nome, esse calor escapa pelo escapamento, né, que é no caso ali cano de descarga do carro, parte do calor, a fumaça gerada nesse calor, nessa explosão, ela sai pelo cano de descarga e parte dela vai pelo sistema de arrefecimento, que é a água, né? A água consegue também liberar parte desse calor. E outra parte fica presa ali, que somente 25%, aproximadamente 25% do calor gerado na explosão é utilizado. A outra parte toda é eliminada. Por isso que tem que ter o resfriamento. Se não tivesse resfriamento, imagina, se só usa 25%, 75% tem que ser eliminado, imagina esse 75% preso ali. Não há peça que aguente, né, esse calor, e o motor vai estar sempre dando problema. Ele pode até funcionar durante um tempo, mas ele vai estar dando problema. Para ele não dar problema, tem essa eliminação, tá? Então, no motor, todo o calor liberado na queima de combustível é aproveitado para o movimento? Não, todo o calor não. Somente 25% aproximadamente é aproveitado, porque pela necessidade de manter o motor, a temperatura do motor em equilíbrio, né? Pela necessidade de manter a temperatura do motor em equilíbrio. Então, 75% é expelido pelo sistema de escapamento e pelo sistema de arrefecimento, ok? Um abraço aí, essa foi a nossa correção da nossa aula de automóveis. Espero que vocês tenham gostado.